O tema escolhido para essa presente edição deste evento anual faz uso, mais uma vez, do audiovisual para colocar a realidade em discussão sob o prisma teórico da saúde do trabalhador e sob o horizonte político da participação social, da participação popular e do controle social. Dessa vez, em respeito à saúde como direito fundamental e inalienável, decidimos promover o evento em formato de videoconferência com transmissão ao vivo, nos reinventando para não deixar de realizar uma atividade que nos é tão cara. Agradeço a presença dos dois diretores dos documentários, o professor Giovanni Alves, o professor Dr. Giovanni Alves, o cineasta Renato Prata Biar, o doutorando Fábio Canas, meu orientando do programa de Psicologia Social, e Tirza Drummond, entregadora de alimentos e estudante da URGS. Agradeço também a toda a equipe, né, que faz parte do NEST e que se envolveu nesse trabalho de realização com muita responsabilidade, com muito envolvimento, para que, de fato, pudéssemos fazer com que isso acontecesse. Então, temos um clima entre nós, no nosso grupo de pesquisa, de muita dedicação, muita responsabilidade e muito afeto. Então, em nome da equipe do CINEST, desejamos a todos e a todas um evento inspirador para nossas inquietudes sobre o mundo do trabalho. Muito obrigado e podemos passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias, né, o Adriano, que é meu orientando também no doutorado. Obrigado. Obrigado, Jussara. Boa tarde, gente. Então, eu sou o Adriano, doutorando em Psicologia Social pela URGS, vinculado ao NEST, e estou aqui, então, para apresentar a vocês o funcionamento dessa mais nova edição do nosso já tradicional CINEST, já aqui apresentado pela Jussara, o cinema do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho. É uma grande alegria, então, poder contar com a presença de todos vocês, não só convidados, mas também o nosso público ouvinte que se inscreveu para estar aqui presente. Vamos ver agora, então, como é que tudo vai funcionar. Tá? A gente vai iniciar com uma breve edição dos dois documentários em curta-metragem que servem de inspiração ao nosso debate. Para quem eventualmente não teve tempo de assistir com a devida antecedência, esse compacto de 5 minutos é suficiente para dar o tom de cada documentário. O primeiro desses documentários se chama Uberland e compõe-se de depoimentos de quem trabalha como motorista de Uber. O segundo, Vidas Entregues, apresenta depoimentos de quem trabalha como entregador por aplicativos, iFood, Rappi, entre outros, né? Estão ambos disponíveis no YouTube. Em seguida, então, passamos a palavra aos realizadores de cada documentário para uma breve exposição de caráter introdutório sobre os motivos, impactos e bastidores de sua produção. É uma honra contar com a presença do Giovanni Alves e do Renato Prata Biar, que estão aqui ao lado, para falar sobre seus trabalhos, né? Na sequência, então, a gente tem mais dois convidados especiais para melhor contextualizar e problematizar o trabalho por aplicativos, né? Vai ser um prazer contar nesse momento com as contribuições do pesquisador Fábio Canas e da ativista Tirza Drummond. E assim fechamos a primeira parte da programação, que vai ter esse enfoque mais expositivo, né? Cada convidado vai ter, então, entre 10 e 15 minutos em sua primeira intervenção. Sabemos que esses tempos são curtos, razão pela qual pedimos a cada um que busque dar um caráter mais abrangente à sua fala neste momento, né? Maiores detalhes poderão ser esmiuçados adiante, em resposta às questões levantadas pelo nosso público participante. Isso mesmo. Contamos com a participação de quem se agendou para conferir esse debate aqui com a gente.
Como disse a Jussara, são mais de 70 pessoas inscritas, né? E contamos que ao longo do tempo, mais e mais possam ingressar na nossa sala do evento, né? A parte final do evento, então, os nossos convidados vão ter tempo de responder às questões levantadas pelo público presente, né? É bom lembrar que esse evento vale como atividade de extensão e dá direito ao atestado de participação a quem preencher a lista de presença pelo acesso que vamos indicar na tela aqui pelo canal do Bate-Papo. Não esqueçam de preencher o nome de forma correta, pois é esse nome que vamos transcrever para o atestado de participação. E vale o mesmo para o endereço eletrônico que vamos usar no envio do atestado. Tá? Bem, a gente vai ter quase 1 hora, né, de perguntas e respostas, um pouco menos em função desse retardo inicial no início do nosso evento. Né? Em princípio, prevemos o encerramento às 16 horas. Né? Como disse antes, a gente tem um time nos bastidores para sistematizar as perguntas do público. Né? A partir de agora, você já pode formular suas questões através do canal de bate-papo. De preferência, indique de quem deseja ouvir a resposta. As perguntas serão agrupadas por temas e remetidas em canal privado para o colega Fábio, que irá mediar o debate durante essa fase final da programação, além de responder, é claro, as questões que tiverem a ele como destinatário direto. Tá? Então, não se prive de usar o bate-papo também para expressar opiniões, comentários e dúvidas, ou, quem sabe, chamar atenção para eventuais problemas de transmissão que venham a ocorrer. O nosso time está de prontidão em busca de respostas e soluções. Cabe esclarecer ainda que este evento está sendo gravado para divulgação no portal, no blog e no canal de vídeo do Nest, né? Então, acho que é isso, gente. Em nome da equipe, faço votos de que tenhamos um evento inspirador, né, para nossas preocupações, nossos interesses no mundo do trabalho, né? Sem mais delongas, então, é uma honra passar a palavra... Perdão. É uma honra passar o momento para conferir a edição compacta dos 2 documentários. Roda aí. Essa questão de remuneração melhorou um pouco, sim. Porém, eu tô tendo que trabalhar muito mais. Você tem que pôr na cabeça que você tem que trabalhar no mínimo 12 horas. Menos de 12 horas não dá. E a gente sabe que a gente tem uma liberdade, né? Pressão, não tem um compromisso de ficar o tempo todo. Então é algo que tem feito bem para mim. Sobre o começo da atividade de aplicativo, eu trabalhava bem mais, pois tinha menos motorista de aplicativo atuando. Você tá eu acho que o desemprego inseriu muita gente dentro dessa atividade. Eu tenho que me disciplinar, entendeu? Sim. Porque a gente pega dinheiro na mão todos os dias. E eu me sinto como um empreendedor, né? Que é um trabalho que só depende de mim. Então eu que tenho que desenvolver o trabalho, as horas certinho, para conseguir ganhar uma grana legal. É diferente de você trabalhar para alguém, você ter carteira assinada. Eu sou um autônomo. Eu faço Uber para complementar. Uber, a 99, todos os aplicativos disruptivos que estão aparecendo no momento, como uma oportunidade de quebrar tudo isso que a gente vive. A gente acabou se prendendo a algumas formas de pensamento. E os aplicativos e toda essa modernidade, eles estão proporcionando uma mudança, né, de forma de pensamento, uma quebra de crenças que aprisionavam as pessoas num serviço padrão de chegar lá 8 horas
e trabalhar. A proposta da Uber, a proposta do iFood, a proposta de tudo que é disruptivo é autonomia. Eu mesmo, eu vim pelo aplicativo assim, pô. Eu vim procurar emprego, aí veio trabalhando, aí fui, perguntei. Aí fui, eu fiz o que eu fiz, eu botei o aplicativo, instalei o aplicativo, aí fui chamado e vim pra pista. Tem mulher, tem homem, tem tudo. A maioria dos meus vizinhos desempregados tá tudo descendo para fazer aplicativo, para rodar pelo aplicativo. Porque infelizmente o desemprego ele tá geral. Tá brabo. Hoje em dia tu vê de todos os perfis, tem gente fazendo faculdade, tem gente que já tem faculdade, trabalha nisso. É porque a taxa de desemprego tá muito alta mesmo. Os outros não tem pra onde ir, tá vindo pra cá por entrega de aplicativo. A bicicleta a gente paga R$20 por um mês. A gente tem que usar de 1 em 1 hora, porque senão a gente paga taxa por hora. E eu rodo no Uber. Trabalho para Uber e trabalho para iFood. Trabalho uns 4, 5 meses. 4, 5 meses. Eu trabalho para iFood, Rappi, a Uber. A bicicleta eu pago R$20 por mês, mas tem umas multinhas aí que não tem para onde correr, às vezes toma, de R$5. É o que tu passa do tempo. Às vezes tu passa do tempo assim, é 1 hora, tem que entregar até 1 hora, mas às vezes tá preso na entrega, aí sempre passa de 1 hora, paga R$5. O vendedor não me vejo não. Eu vejo como se tem um patrão. Porque eles também não dão suporte pra gente nenhum. Eu desesperada. Mas microempreendedora não sou não. Eu não tenho patrão, mas sou uma pessoa desesperada, porque não tem emprego, fazer o quê? Então eu prefiro trabalhar com carteira assinada, ter meus benefícios. Ter um plano de saúde, posso jogar meu filho no plano de saúde. Tenho uma alimentação, tenho uma refeição. Tem meus benefícios, tem um 13º. Então, por causa desse benefício, eu prefiro trabalhar de carteira assinada. Porque tu tem mais benefício, tem o salário certo, tu tem o teu salário fixo, se tiver doente, tu tem pra onde correr. Agora aqui não, se cair doente já era. Porque se tiver um acidente, a gente não tem suporte nenhum. Agora de carteira assinada não, de carteira assinada se vier cair doente, se tiver um acidente, você tem como correr no INSS, esse negócio. Aí, aqui não. É isso aí, então, gente. Acabamos de assistir o compacto dos 2 documentários e vamos agora, sem mais delongas, passar para o nosso primeiro convidado. É o Giovanni Alves, né? Livre docente em Sociologia pela Unesp, coordenador da Rede de Estudos do Trabalho e do projeto Tela Crítica, entre tantas outras iniciativas voltadas a interrogar o mundo do trabalho. Giovanni, é um prazer contar contigo para falar sobre Uberland. De onde veio a ideia, Giovanni? Por que decidiu fazer? A quem serve esse documentário? Teu tempo agora é de 15 minutos. Fique à vontade para falar com todos nós. Bom, obrigado, Adriano. É uma satisfação estar aqui com vocês para discutir o mundo do trabalho através do cinema, né? E agradeço a Dolores pelo convite, né? É uma satisfação estar revendo aqui a Jussara. Enfim, eu gosto muito de fazer comentários de filmes, de vídeos, e eu tenho utilizado isso há muito tempo, talvez bastante tempo, né? Quase 20 anos que eu ministro uma disciplina de Sociologia do Trabalho, e o trabalho final dos alunos é dividir em equipe e cada equipe produzir vídeos, né, sobre o mundo do trabalho. Né? Quando falamos do mundo do trabalho, nós estamos falando de um complexo de situações, né, situações salariais e, evidentemente,
nesses últimos anos, não faltam temas, né, para nós estarmos registrando em vídeo e criando um campo de reflexões críticas sobre a miséria salarial no Brasil, né? Esse vídeo ele é uma produção, né, de um aluno, né, o Felipe Aiello, né? Ele produziu esse material, ele coletou e eu dirigi, né? No projeto Cinetrabalho, a direção ela é dada a quem edita, quem monta, que é o espírito do filme, né? Na verdade, a edição é o espírito do filme, né? E eu estava diante desse material há bastante tempo, quase 5 horas de material gravado, né, registrado, né? O Felipe, como é que ele fazia essa coleta de depoimentos? Ele chamava o aplicativo, né, Uber, o 99, e fazia já o registro enquanto estava dentro do carro, circulando, né, por Marília, essa cena urbana da cidade de Marília, né? E esse material eu tive que ter a capacidade de procurar tá sintetizando em 30 minutos, né? Basicamente é isso, é um esforço tremendo, porque é um material muito rico, riqueza no sentido de ser complexo, e o diretor ele tem essa função de estar fazendo a edição, né? Eu coordeno esse projeto, o projeto Cinetrabalho, que tem dezenas de vídeos que eu dirigi e foi acumulando nesses últimos tempos, e o projeto ele tem um princípio, né? É um princípio metodológico, que o sujeito ele fala, né? Por isso que é o primado do sujeito, né? A fala do sujeito, o discurso do sujeito, e aí entra o campo de reflexão crítica, né? Porque esse vídeo ele é feito para ser exibido em sala de aula, e criar um campo de reflexão, porque nós temos aí a ideologia em estado bruto, né? Se nós formos verificar, né, o que me impressionou nesses registros audiovisuais, né, foi a força, o poder da ideologia, a ideologia do empreendedorismo, né? Tanto que quando a Carla, né, que é uma das entrevistadas, ela diz de uma forma muito sincera, né, tudo que é disruptivo é autonomia, evidentemente, aí nós poderíamos fazer toda uma discussão em cima dessa frase, né, dessa ilusão da liberdade, ilusão da autonomia, né, e as vantagens que são colocadas pelos motoristas da Uber no documentário. Então, evidentemente que nós temos que ter uma capacidade crítica para conseguir desmontar a ideologia do empreendedorismo, que é isso que se articula no discurso dos sujeitos, né? É claro que o vídeo ele também apresenta uma realidade triste. Por que é triste? Porque é a afirmação da superexploração do trabalho, né? O que é uma característica do capitalismo brasileiro, né? Não é de agora, não é só com os aplicativos que nós temos essas situações de superexploração do trabalho. Isso é um traço histórico de desenvolvimento do consumo da força de trabalho no Brasil,
né? A questão é que nós vemos essa característica articulada com a ideologia do empreendedorismo, né? Articulado com todas essas condições que são dadas pelo capitalismo de plataforma, né? E por elementos que podem nos propiciar a refletir com duas categorias que eu apresentei nos meus livros, nos últimos, pelo menos desde 2008. A primeira categoria é a categoria de condição existencial de proletariedade, né? É uma análise que é uma categoria que permite uma análise crítica, né, do discurso dos sujeitos, porque nós iremos identificar nos discursos uma série de atributos existenciais, né, desses novos proletários de plataformas, né, que no caso dos motoristas, né, de aplicativos, isso está muito claro, porque enquanto eles falam algumas questões referentes à liberdade, à autonomia, né? Por outro lado, nós temos elementos lá de uma subalternidade que é oculta pelo fetiche da tecnologia, que é o aplicativo, né? Eles acham que não tem patrão, né? Na verdade, eles são patrões de si mesmos, né? Eles vivem uma série de situações de riscos, de periculosidade, né? Tem uma série de elementos que o vídeo ele pode estar propiciando a reflexão, inclusive sobre essa outra categoria, que é a categoria de vida reduzida, né? Eu desenvolvi isso no livro Trabalho e Neodesenvolvimentismo, onde eu, naquele momento, isso era 2014, eu já apontava que a lógica da exploração da força de trabalho, né, era uma lógica radicalmente estranhada, né? Na verdade, nós temos, nesse vídeo, toda a apresentação de um tempo de vida reduzido a tempo de trabalho, né? As pessoas falam a todo momento, né? Isso são eles que falam, né? É o sujeito que fala, né? Que eles têm que trabalhar 10, 11, 12 horas, né? Inclusive sábado e domingo, para poderem estar tirando aquilo, né? Aquele mínimo para poder estar pagando as contas, né? Se nós formos verificar assim, o que é a vida dessas pessoas, o que é a vida desses sujeitos, né, imersos numa condição de proletariedade que tem como elemento estruturante a vida reduzida. Vida reduzida é vida estranhada. Estranhamento é um conceito que vem de George Lukács, mas a partir de Marx, né, que, ouvindo esses sujeitos, tanto desse documentário como também do documentário dirigido pelo Renato, né, que está de parabéns, Renato, porque você dá visibilidade ao mundo do trabalho, eu diria que é um ato revolucionário no Brasil, porque no Brasil o mundo do trabalho é invisível. É preciso dar visibilidade ao mundo do trabalho. Esse, inclusive, é o lema, né? É o mote, é o título do projeto Cine Trabalho. Então, esse compromisso, um compromisso que tem um elemento de forma, né? De estética, né? Que é o Cine Trabalho, né? Um compromisso de estar expondo a narrativa de sujeitos, né, sujeitos imersos na vida estranhada, eu diria que é um elemento que tem que ser disseminado, criando campos de reflexões, até para os alunos, as alunas, né, quando é exibido isso em sala de aula, né, eles fazer esse movimento reflexivo, porque não é muito comum na nossa sociedade. Na medida em que as pessoas estão imersas naquele corre-corre, muitas vezes não tem um tempo de reflexão, de parada para pensar, inclusive ouvir o outro. Essa questão do outro é muito forte, né?
É por isso que o cinetrabalho ele tem esse compromisso. Ele além de dar prioridade para a fala do sujeito, ele exige de nós uma capacidade de ouvir o outro, o que está se perdendo nesse mundo da alienação do capital, certo? Nós, inclusive o conceito que eu tenho utilizado, o ensimesmamento. O que é o ensimesmamento? É uma forma de particularismo onde nós não conseguimos não apenas ouvir o outro, mas perceber o outro, o que são elementos da barbárie social. Então, e aí já concluindo, esses depoimentos que estão em Uberlândia, né, são depoimentos, eu diria, de sujeitos, né, que narram a sua própria, né, a morte do caixeiro viajante. Inclusive, tem um dos personagens do documentário que ele fala também uma frase muito forte, né, que ele diz que tudo é venda, né? Na vida tudo é venda. Então, isso aí é o primário do fetichismo da mercadoria. Todos nós somos vendedores, todos nós estamos abraçados, né, à mercadoria. E isso é um traço, eu diria, da miséria do trabalho no Brasil. Essas categorias de aplicativos, elas expressam aquilo que não é novidade. Isso já é característico do mundo do trabalho no Brasil, né? Eu até diria que quando eles reconhecem que eles conseguem administrar mais o tempo, eles conseguem não ter, né, não tem patrão, eles conseguem ter essa sensação de liberdade. Isso é expressão de uma ideologia, mas expressão também, e já estou concluindo, expressão também de uma realidade. Que realidade? Que muitos desses trabalhadores, eles tiveram experiências de ocupações precárias, eles tiveram experiências de um trabalho pior do que eles estão tendo agora com o aplicativo. Por incrível que pareça, mas é verdade. É verdade porque o mundo do trabalho no Brasil é invisibilizado, né? Só aparecem as categorias que têm representação sindical, aqueles que têm um poder de barganha que conseguem, de um certo modo, se exprimir, né? Mas o mundo do trabalho no Brasil, no geral, é constituído por pessoas que vivem essa condição do autoritarismo nas relações capital-trabalho, que vivem essa condição da vida reduzida. É por isso que eles não sentem muita diferença, porque desde sempre, como vendedores, como é o caso do depoimento dado pelo Mauro, né? Ele foi vendedor. Então, ele é capaz de dizer que quando ele era vendedor, ele trabalhava mais. Olha só, ele vê vantagem no aplicativo. Vocês imaginem que uma pessoa que encontra nesse trabalho, no caso dos motoristas de aplicativos, eles acreditam que eles estão melhor do que estavam. Isso realmente é muito preocupante e é possível, sim, porque hoje, mais do que nunca, mas o Brasil sempre caracterizou por esse traço da superexploração do trabalho. Então é isso, eu vou ficando por aqui e agradeço mais uma vez o convite feito e estou à disposição para estar fazendo a discussão com vocês. Obrigado. Então tá, Giovanni, mais uma vez agradecemos pela sua fala elucidativa sobre o tema e teremos oportunidade de seguir com essa conversa mais adiante. Permaneça aí com a gente, porque agora chegou a vez de receber, então, o Renato Prata Biar, historiador com pós-graduação em filosofia, cineasta com interesse em dar voz e visibilidade aos dramas da classe dominada. Renato, é uma honra te receber para falar sobre vidas entregues. As questões aqui são as mesmas formuladas para o Giovanni, né? De onde veio a ideia? Por que decidiu fazer? A quem serve esse documentário, né?
Teu tempo também é de 15 minutos. Tá? O Giovanni foi bastante disciplinado, não precisou nem entrar para fazer aquele sinalzinho. Né? Se precisar for, a gente faz isso, viu, Renato? Então, fique à vontade. Daqui para frente, por 15 minutos, a palavra é toda tua. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite, né, de poder estar aqui e fazer esse debate aí, e junto também com o Giovanni, que é alguém que eu acompanho já há bastante tempo. O Giovanni, o livro dele, O Novo e Precário Mundo do Trabalho, serviu de base aí para a minha monografia em História, quando eu me graduei em História, né? É uma satisfação aí estar aqui fazendo esse debate. E, assim, agradecer o convite. Bom, a ideia do filme, obviamente, vem também já da minha formação, né? Exatamente por ser historiador, ter uma pós-graduação em filosofia, e também porque eu acompanho com muita atenção as produções em relação à sociologia do trabalho, né? Já tinha essa ideia de fazer algo que fosse de fato, assim, que dissesse respeito à classe trabalhadora. Até porque, curiosamente, assim, o cinema, ele começa, né, as primeiras imagens, uma das primeiras imagens consideradas cinematográficas aí, feitas pelos irmãos Lumière, né, considerada aí a primeira imagem cinematográfica e tal, não, por acaso é a saída de trabalhadores da fábrica, né? Só que, assim, essa galera aí sabe da força que tem o cinema, né? Sabe da força que tem a arte, e o cinema foi se afastando aos poucos desses locais. O cinema não mostrava mais as fábricas, as empresas, as indústrias, né? Acabou se afastando muito disso, e o cinema ficou muito voltado a mostrar apenas o pós-trabalho, né? A vida das pessoas pós-trabalho. Então, eu acho que, principalmente depois com o advento do neoliberalismo, né? Aí que realmente o cinema praticamente, né, ficou à míngua a respeito desse assunto do mundo do trabalho, né? Então eu tinha esse interesse. Esse filme, ele é um filme de conclusão de curso, um curso de direção cinematográfica que eu fiz na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, né? E aí, quando eu comecei a desenvolver essa ideia, na verdade, eles já estavam ganhando, esses trabalhadores, né, entregadores de aplicativos, já estavam ganhando um protagonismo muito grande, né? Já estavam sendo muito numerosos nas ruas, etc. Era muito comum, né, a gente, nas ruas, encontrar esses trabalhadores, né, e tal. E aí eu comecei a fazer um trabalho de campo, né? Na época eu trabalhava em outro lugar, mas eu trabalhava ali no centro da cidade, e aí no meu horário de almoço e depois da saída do trabalho, que eu saía às 17 horas, eu ia para o centro da cidade, ficava rodando ali e conversando com alguns entregadores, explicando a proposta do filme, né, para eles, como é que a gente queria fazer e tal. E conversei com vários deles, né, até a gente selecionar o Fabrício, a Bianca e o Vitor, né. E é isso, assim, e o filme, eu acho que um filme desse, assim como o filme do Giovanni também, ele serve, na verdade, à classe trabalhadora como um todo, né? Porque acho que é muito importante que a gente entenda que esse tipo de mudança que está havendo, a questão da uberização, etc., não é algo específico dos trabalhadores de aplicativo, né? Ela é uma tendência, né? Ela está se alastrando para várias outras categorias, né? Tem aí o contrato intermitente também, mas você vê aí profissionais liberais, sabe? Hotelaria, pessoal dos hotéis já está sofrendo muito com isso, professores, né? Então, assim, cuidadores, já existem muitas categorias que estão, de fato, sofrendo esse processo de uberização, sofrendo com a questão do contrato intermitente. Então, acho que é importante a gente enxergar isso como uma tendência, né? E não uma coisa específica dos entregadores. Eles tiveram protagonismo, tiveram uma visibilidade maior, né, porque meio que era algo novo, né, surgindo, mas a gente também entende que a precarização é uma tendência do capitalismo, né? O capitalismo, ele precisa precarizar o trabalho, principalmente em épocas de crise, né? Porque quem vai pagar essa conta, geralmente não, como sempre, é a classe trabalhadora, né? São eles que vão pagar essa conta. Então, é nesse sentido que eu fui para a rua e começamos a fazer o trabalho de campo e tal.
E uma coisa, né, que é muito comum, né, já antecipando aqui uma pergunta que é muito comum quando eu participo dos debates, é sobre a questão de, mas os três têm um discurso muito parecido, né? Os três entrevistados lá, a Bianca, o Vitor e o Fabrício. E aí eles me perguntaram, mas por que você não colocou alguém no filme que tivesse uma fala destoante, que tivesse satisfeito em trabalhar por esses aplicativos e tal? O que não deixa de ser verdade. Tem pessoas que, de fato, estão satisfeitas ali, ganhando um dinheirinho extra, né, fazendo isso. Mas nas conversas que eu tive, algo ficou muito claro para mim, né, nas conversas antes da gravação das entrevistas, no trabalho de campo, né, é que as pessoas com quem eu conversava, que achavam que era uma boa trabalhar para o aplicativo, que era tranquilo, que eles estavam satisfeitos, que eles trabalhavam a hora que eles queriam, né, eles mesmos faziam o horário deles, né, essas coisas todas, eles aqui determinavam onde trabalhar, de que horas a que horas, etc. Geralmente, para não dizer quase sempre, essas pessoas eram pessoas brancas e ou de classe média ou muito próximo da classe média, né, e jovens também, assim, no sentido de eram geralmente estudantes e tal. Então, qual é a diferença nisso? A diferença é que o que eu queria, o que me interessava ali, por isso que o filme não tem essa pretensão de abarcar, de representar toda a categoria, que seria impossível, era mostrar quem fazia desse trabalho a sua única opção de sobrevivência, né? Exatamente por causa do desemprego, da falta de oportunidade. Então, assim, essas pessoas que achavam legal, que acham tranquilo, que é uma boa, uma novidade boa e tudo mais, elas não têm uma conta de luz para pagar, não têm filho para sustentar, não pagam um aluguel, né? E aí, de fato, ganham um dinheirinho ali durante a semana, né? Faz um dinheirinho qualquer ali, para ele tá tudo certo, se não fizer também tá tudo bem. Agora, o que me interessava são exatamente essas pessoas, né? Porque na fala da Bianca ali, que até foi resgatada aí nesse vídeo aí que vocês fizeram, né, do filme, ela diz, né, que, todos os meus vizinhos, ela mora se eu não me engano, no Cantagalo. Aí ela fala, todos os meus vizinhos estão descendo para trabalhar com aplicativo. Ou seja, né, o pessoal que mora no morro ali, sem alternativa, né, sem uma outra chance de trabalho, eles estão descendo e se inscrevendo nisso, trabalhando. E, de fato, é uma maioria ali, quando a gente estava ali filmando com a Bianca, ali na Zona Sul, né, Ipanema e tudo, Arpoador, a maioria negros, moradores de favela que estavam trabalhando, né, esse aplicativo. Então, é óbvio que existe uma diferença muito grande quando você, né, não tem esses compromissos, essas obrigações, né, de aluguel, de contas a pagar, de filho para sustentar e etc. E só tem isso para trabalhar, porque eles, embora eles também, né, reconheçam ali, inclusive na fala deles, eles dizem, eu não tenho patrão, né, mas, e aí faz as críticas, né, porque ganha muito pouco e etc. E exatamente por ganhar muito pouco também é que eles são obrigados a trabalhar 12, 14, 15 horas por dia. Entende? Então, assim, os que gostam de trabalhar no aplicativo têm esse perfil. E aí, no filme, para mim, eu não queria. Eu queria o perfil de pessoas que realmente dependem disso para sobreviver. E mesmo na fala deles, quando eles dizem sem patrão, tem algo que eu acho que é interessante dizer, que, por exemplo, né, nesse tipo de trabalho, todo o custo do trabalho é jogado nas costas do trabalhador. Todo, absolutamente todo o custo. Transporte, alimentação, né, aí o aluguel da bicicleta, né, se a bicicleta for dele, ele também vai ter que fazer a manutenção dela, ele paga por ela, etc. Mas essa frase de que eles não têm patrão também é ilusória, né? Também faz parte aí como o Giovanni colocou, da questão ideológica, né, e etc. Porque quando a gente vai conhecendo melhor isso, a gente vê que, assim, esses trabalhadores, eles prestam serviço para os aplicativos, né, e também para uma rede de lanchonetes e restaurantes que utilizam o serviço dele. Então, só aí você já tem, né, as empresas de aplicativo e essa rede de lanchonete, restaurante, supermercado, farmácia, etc.,
que usam também o serviço deles e também não tem qualquer vínculo com eles, entende? Então já são aí mais extratos aí que estão explorando o trabalho dessas pessoas, né? Mas para além disso, né, por exemplo, é um tipo de trabalho que para você conseguir trabalhar nisso, você tem que ter um celular. E não pode ser um celular qualquer, tem que ser um celular que seja compatível com essas tecnologias atuais, etc. Que também tem que ser por conta dele. Então ele tem que ter um celular, né, mais moderno, vamos dizer assim. Mas mesmo que ele tenha o celular, ele não consegue trabalhar se ele não tiver, por exemplo, um plano de internet no telefone, porque como é que ele vai se conectar? Né? E isso também fica por conta dele. Isso, inclusive, foi algo que eu só me toquei depois que o filme já estava pronto aí rodando, né? E aí eu liguei para a Bianca, liguei para o Fabrício, né, e para o Vitor, para conversar com eles sobre isso. Falei, vem cá, como é que é esse lance da internet de vocês? Porque sem internet vocês não conseguem trabalhar, isso aí é mais um custo que vocês têm, né? E aí, entre eles, os três, assim, ficou uma média de que assim, eles pagam um plano de mais ou menos R$80 por mês para ter uma internet que consiga dar conta de que eles fiquem conectados 12, 13, 14 horas por dia ali trabalhando, né? Então, R$80 por mês também que sai do bolso dele, né? Se a gente já está... Ano passado eram cerca de 4,5, né, 4 milhões, 4,5 milhões de pessoas trabalhando para aplicativos, né? Esse número hoje me parece que já está entre 5 e 5,5 milhões de pessoas. Se você coloca isso numa média de que eles pagam R$80 por mês de um plano de internet para poder trabalhar, você vê que não é uma quantia desprezível, né, do ponto de vista do lucro dessas empresas. Então, por exemplo, aquela foto que viralizou e que começou a chamar a atenção para esses trabalhadores, de uma pessoa pedalando uma bicicleta que não é dela, que era do Itaú, uma bag do iFood, né? E aí a pessoa falou, pô, nem a bicicleta é dela, e ela também não é funcionária dessa empresa, e etc. Faltam muitas bandeiras ali ainda, né? Porque, como eu já falei, são pessoas, elas trabalham já, além dos aplicativos, com uma rede de lanchonetes, restaurantes, farmácias e supermercados, né? E eu acho que a gente não pode desconsiderar essa questão das empresas que fornecem esse serviço de internet, Vivo, Claro, TIM, Oi, etc. Tem que ter as bandeirinhas ali também, porque também tiram uma boa parte dos seus lucros dessas pessoas que não podem abrir mão da internet, porque se elas não tiverem internet, elas não trabalham, né? Então são muitas coisas aqui, realmente, que a gente vai esmiuçando, né? E vai vendo assim como a questão da superexploração do trabalho, realmente, porque o trabalho, assim, né, o Zé Paulo Neto costumava falar uma coisa que eu acho interessante, que é o trabalho, ele é poroso, sabe? Então sempre que dá para o capitalista espremer um pouco mais o trabalhador e tirar mais dele, né? Sempre que dá para ele chegar e espremer. Esses aplicativos, por exemplo, vieram muito nesse sentido, né? De fazer uma varredura daquilo que a deforma trabalhista não fez. Então, essas pessoas não têm 13º, não têm férias, não têm folga, não têm jornada de trabalho determinada, né? Tudo isso foi varrido, né? E elas trabalham, né, dessa forma, sem nenhum direito trabalhista, social, sem nenhuma assistência, né? Seja das empresas que exploram esse serviço, né? Seja de governo, seja de quem quer que seja, né? E só para fechar, acho que eu não cheguei a marcar o tempo aqui, mas eu acho que eu já estou chegando próximo, e também me interessa muito o debate, né? É interessante também que essa disputa e essa guerra ideológica é muito difícil, principalmente diante de uma categoria que, por exemplo, você tem jovens ali de 20, 25 anos, né? 30 anos, que a gente, eu pelo menos entendo que a precarização do trabalho não é agora com o Uber, né? Não é agora com a uberização. Ela já vem tecendo um caminho, né, desde a entrada do neoliberalismo, né, com várias retiradas ali, né, em doses homeopáticas da CLT, entendeu? Quebrando ali a terceirização, o processo de terceirização, o que é, se não é serviço precarizado, mal remunerado, entendeu?
Então, assim, nós sofremos um processo de terceirização de muitos setores, né? Então, tudo isso, né, foi preparando o terreno para que essas empresas, por exemplo, né, chegassem aqui e encontrassem um ambiente propício a fazer a sua exploração em cima da classe trabalhadora brasileira, né? Então, eu vou ficando por aqui e a gente esmiuça isso melhor aí durante o debate, que eu acho que é a parte mais rica aí. Mas é isso, quero agradecer novamente aí o convite, muito obrigado, e vamos partir aí para o debate. Renato, somos nós quem temos a agradecer, nós da comissão organizadora, nós do público que está acompanhando este evento, né? A tua fala, junto com a fala do Giovanni, está carregada de sentidos para nos colocar cada vez mais dentro dessa realidade de trabalho. A gente te agradece. Neste momento, pedimos que prossiga com a gente até o fim da programação, né? Chegou a hora, então, de passar a palavra para o Fábio Canas, que já está aí ao vivo na tela, doutorando em Psicologia Social e Institucional pela URGS, pesquisador associado à Unest, com um projeto de tese sobre tecnologias digitais nas relações sociais de trabalho pela experiência subjetiva entre motoristas e a Uber. Fábio, diz aí, que lições podemos tirar do documentário Uberland e que desafios esse documentário abre para o pesquisador? Teu tempo é um pouco mais curto, são 10 minutos, mas tu sabe que depois tu permanece na parte final da programação, na sessão de perguntas e respostas, mediando inclusive o debate. Fábio, a palavra é tua, fica à vontade. Obrigado, Adriano. Bom, queria cumprimentar, né, saudar todos os presentes, em especial cumprimentar a professora Dolores e a professora Jussara Mendes, organizadoras, né, idealizadoras do Cinest e coordenadoras do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde e Trabalho, né, que existe, o NEST, que existe já desde 1999, né, portanto, aí mais de 20 anos, né, desse trabalho. Em nome dos colegas, em nome de ti, né, Adriano Russo, e também da colega Daniela Monteiro, queria cumprimentar todos os colegas do grupo de pesquisa, né, e agradecer essa oportunidade aí da gente poder estar representando os colegas aqui como mediador desse debate, né, cumprimentar a Tirza, né, trabalhadora de aplicativo, né, militante em defesa dessa categoria, né, e como disse o Renato, já são mais de 5,5 milhões, né, de trabalhadores de aplicativo no Brasil, isso são dados do IBGE. Cumprimentar o Renato, né, agradecer por ter aceito o convite, né, de estar participando desse debate. E, por fim, né, saudar o professor Giovanni Alves, né, que é a presença, né, sempre constante, né, no referencial teórico, né, de trabalhos de conclusão, de artigos, de dissertações, de teses aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, principalmente do curso de Serviço Social, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Serviço Social e também, né, do PPG de Psicologia Social e Institucional, sempre que há discussões a partir do viés da sociologia do trabalho. A minha ideia não é falar um pouco sobre a minha pesquisa, enfim, mas produzir aqui algumas reflexões acerca, principalmente dos dois filmes e algumas provocações, tanto ao Renato, vou ser um pouco indisciplinado aqui, Adriano, tu disseste para eu falar só do Uberland, mas eu vou fazer provocações aqui sobre o Vidas Entregues também, né? Acho que falando sobre os filmes, né, acho que Uberland e Vidas Entregues, acho que são duas abordagens, né, sobre o mesmo tema, mas com perspectivas bastante distintas, né, a partir do ponto de vista do trabalhador, né? E é justamente isso que enriquece, eu acho, esse debate, né? Enquanto um trabalhador fala de autonomia, fala de liberdade, fala de disrupção, os outros falam do trabalho em plataforma como uma única alternativa, né, para o desemprego e o desejo, né, de ter a carteira assinada dentro de uma lógica de um trabalho formal, né, e de um trabalho protegido, né? Portanto, acho que são visões, né, que estão em disputa nesse momento histórico que nós vivemos hoje. E eu penso que a academia,
ela tem sim um papel importante, eu acho que não apenas em analisar essa realidade, mas, sobretudo, né, se posicionar, né? Ou ela está do lado do trabalhador ou está do lado das grandes empresas de tecnologia, né? Portanto, acho que não há um meio termo nesse sentido e é importante, né, que se seja radical em relação a esse posicionamento. Mas eu queria aqui deixar algumas provocações, né, para os nossos debatedores, né? Em primeiro lugar, para o Renato, né? Eu penso que Vidas Entregues, eu acho que está além, acho que da qualidade estética, né? Ela tem um conteúdo político muito forte, né? E a partir disso, eu queria trazer para o Renato, né, resgatar aqui o tema da greve geral dos entregadores de aplicativo, uma greve que aconteceu aí em 1º de julho desse ano, já em meio à pandemia, né, que, enfim, vem assolado aí milhões de pessoas, né, tirado vidas no mundo inteiro, não é uma particularidade do nosso país. Eu acho que isso, de certa forma, agudizou também a precariedade, né, desses trabalhadores. Claro que nós temos uma série de trabalhadores, servidores públicos, profissionais da área da saúde, né, mas a gente tem visto também como, né, esses trabalhadores entregadores de aplicativo têm sido expostos, né, ao vírus, à morte, a esse cenário de agudização da precarização a partir da pandemia. Então, eu trago esse elemento, né, da greve geral, trago esse elemento da pandemia, mas queria saber a opinião do Renato, né, quais são as perspectivas, né, e as possibilidades, vamos dizer assim, de organização e de resistência dessa categoria, né? Saber também se há um novo documentário, né, que está em produção, se é sobre a temática da uberização, qual o recorte desse tema, né? E já dizer que se tu está pensando em fazer um novo documentário sobre a uberização e se quiser tratar da perspectiva da saúde do trabalho, né, da saúde do trabalho, do adoecimento dos trabalhadores, né? Vou tomar um puxão de orelha da Jussara aqui, mas vou dizer que eu acho que o Nest pode ser um parceiro em potencial, né, dessa tua empreitada. Então, essas são algumas questões assim que eu queria deixar para o Renato a partir de Vidas Entregues. Para o professor Giovanni, né, sobre Uberland, eu queria resgatar aqui, professor Giovanni, você tem um livro publicado, até tenho ele em mãos, a gente acaba usando bastante também, que é o Trabalho e Subjetividade, né? A edição que eu tenho aqui é de 2011, portanto, quase 10 anos atrás, mas é um tema que ainda está muito presente, né? E eu pontuo aqui que, como essa questão que o senhor trouxe na sua fala, né, como a ideologia do empreendedorismo, né, e essa condição existencial de proletariedade dos uberizados, como isso, na sua opinião, se relaciona com o que o senhor chama de captura da subjetividade, né, que é um conceito presente nesse seu livro Trabalho e Subjetividade, né? E se na esteira, né, deste processo histórico de desenvolvimento, de mudanças, né, de metamorfose, vamos dizer assim, do modo de produção capitalista, a uberização do trabalho ela se coloca como uma nova etapa, né, que vai para além do toyotismo, assim como o próprio toyotismo foi em relação ao fordismo, né, isso está presente nessa sua obra, ou se a uberização do trabalho ela está compreendida dentro dessa conceituação do próprio toyotismo. Então, são esses apontamentos, essas questões que eu trago aí em relação aos dois documentários e algumas problematizações que eu trago aí para os nossos convidados. Acho que no papel de mediação era esses elementos que eu tinha para contribuir e agradecer mais uma vez aí muita oportunidade de estar representando os colegas do Nest. É isso, Adriano. Espero que eu esteja dando tempo aí, não tenha te dado trabalho. De forma nenhuma, Fábio. Te agradeço aí pela transgressão, por ir além, né, dos limites do teu tema de pesquisa mais específico, porque, a rigor, estamos falando de classe trabalhadora e dos desafios que impõem a essa classe as novas tecnologias. E, desse ponto de vista, né, esses desafios são similares. As peculiaridades existem e nós estamos aqui justamente para explorar e questionar que peculiaridades são essas. Então, te agradeço pela contribuição.
contamos contigo para mediar a sessão de perguntas e respostas, que terá lugar um pouco mais adiante. Mas antes disso, antes da gente chegar nesse momento da programação, nós ainda temos a contribuição de mais uma debatedora de peso para esse debate, que é a Tirza Drummond. Tirza é graduanda em Pedagogia e atual coordenadora-geral do Diretório Central de Estudantes da URGS, né? Além de trabalhar como empregadora por aplicativo. Né? Tirza, somos muito gratos por aceitar esse nosso convite para se fazer presente aqui nessa tarde de hoje, para brilhantar o nosso debate. Então, diz aí para nós, o que mais te chama a atenção no documentário Vidas Entregues? Sem prejuízo, é claro, de querer comentar, assim como fez o Fábio, né, aspectos do documentário Uberland. Mas, enfim, que contribuições esse tipo de documentário pode trazer para a organização coletiva dessa categoria de trabalhadores por aplicativos? Tirza, assim como com o Fábio, o tempo também é de 10 minutos. Se preciso for, eu apareço na tela quando estiver vencendo esse tempo, né? Mas, por enquanto, esses 10 minutos são inteiramente teus. Fique à vontade. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu vou pedir desculpa se talvez o meu áudio der alguma travada. A luz aqui em casa acabou, então eu estou pelo 4G. Mas eu agradeço mesmo esse convite. É muito importante para mim estar falando sobre essas coisas com pessoas que são de peso, assim, né? Então eu já aprendi muito enquanto eu estou aqui. Vou começar, então, falando um pouco sobre a pergunta colocada, né, de como o cinema, né, ele consegue auxiliar a organização da classe trabalhadora nesse momento. Né? E a gente percebe justamente no processo e aí eu uso da experiência que eu tive no processo de organização do break dos aplicativos, tanto do primeiro como do segundo, o quanto a nossa categoria de empregadores é uma categoria extremamente difusa, né? Então, aspectos, ferramentas artísticas como, por exemplo, documentários, enfim, são muito importantes, extremamente pedagógicas para a nossa categoria, né? Como uma categoria, sendo uma categoria tão difusa, é realmente importante a gente conseguir identificar diversas formas de não compreensão da totalidade do que é o trabalho por aplicativos, né? E principalmente entendendo momentos de organização da nossa categoria, como foi do break dos aplicativos, como um avanço na organização dessa categoria e principalmente da consciência de classe, da consciência coletiva que a gente tem enquanto trabalhadores, né? Muitas das coisas que foram faladas ali no Vidas Entregues, né, são coisas que realmente a gente já ouviu e também eu já falei, né? Quando agora eu não me lembro o nome dela, vou pedir desculpa porque eu sou péssima com nomes, mas quando a mulher a mulher entregadora, né, do documentário, ela fala, tipo, eu não sou empreendedora, eu sou desesperada, né, é uma coisa que eu mesma já falei, assim, né, o trabalho que a gente tem não é um trabalho de nenhuma forma que, tipo, gere alguma segurança para a gente a ponto da gente estar chamando isso de empreendedorismo ou estar abrindo espaço para que a gente, de alguma forma, empreenda, não. Né? O que faz a nossa jornada de trabalho é realmente as contas que a gente tem para pagar. Então, a quantidade de horas que eu trabalho na rua é justamente proporcional à quantidade de conta que eu tenho para pagar. Então, isso também que foi colocado, né? Do tipo assim, normalmente quem vai para a rua está fazendo esse trabalho, mas, sei lá, está fazendo isso como renda extra, está fazendo isso para, sei lá, comprar alguma coisa a mais no final do mês, mas não para pagar as contas, não para criar filho, vai ter realmente uma noção completamente diferente do trabalho, né? É justamente essa necessidade de estar pagando as contas, de estar sustentando os filhos, de estar sustentando a casa, de estar sobrevivendo, é que mostra o quão precarizado esse trabalho é.
E aí eu separei algumas das coisas aqui que colocam a nossa condição de trabalho no que eu caracterizo como degradante, assim, né? A questão da saúde, então, tanto da física quanto mental. Física, principalmente. A relação da gente não ter, por exemplo, um banheiro, que é algo que sempre me afetou muito dentro do trabalho, né? Principalmente sendo mulher. A gente não ter um banheiro à disposição, não ter uma estrutura de descanso à disposição, são coisas que fazem a gente trabalhar parecendo, assim, animais, assim, sabe? Porque quem tem que fazer xixi na rua é animal, quem não tem água à disposição é animal. Cara, é absurdo, assim, as condições de trabalho que a gente tem, pedalando horas, eu faço de bike, né? Pedalando horas por dia, subindo morro, subindo lomba, e não tendo uma estrutura de descanso é completamente desumano, assim. A quantidade de lesões que a gente sofre também durante o trabalho é completamente absurda, assim. A gente cai o tempo inteiro, a gente está ralado o tempo inteiro. Eu tô parada já há algum tempo fazendo fisioterapia, porque eu lesionei meus 2 joelhos na bike, né? Eu já tenho uma condição que já é uma predisposição genética, né? Que se chama condromalácia patelar, que é algo muito comum a mulheres, que é um desgaste da cartilagem da patela, do joelho. E com o esforço repetitivo que eu tive fazendo entregas por tanto tempo, eu simplesmente acabei com o meu joelho, né? Então eu fui no ortopedista e eu falo isso até rindo, assim, porque ele olhou pro meu joelho e falou assim, bom, normalmente eu tô acostumada a ver esse tipo de desgaste em idosas de 90 anos, não numa menina de 21, né? Então, assim, a gente é uma juventude que está lesionando, destruindo o próprio corpo, né? Porque a gente não tem também uma estrutura. Muita gente fala, né? Ah, não, mas bicicleta é muito bom para o joelho, sei lá o que. Sim, para quem é um atleta, para quem tem um suporte atlético daquilo que está fazendo, é muito bom. Mas para uma juventude que pega a primeira bike que vê ali na garagem, para poder fazer uma grana, para poder pagar as contas dentro de casa, com uma bicicleta que não é ajustada, enfim, não tem uma marcha, não tem nada, vai subir lomba, isso estraga todo o nosso corpo, né? A quantidade de acidente que a gente sofre, se a gente sofre acidente, a gente não tem como trabalhar, a gente se machuca, isso é tensíssimo, é um medo constante que a gente tem. Uma coisa também, enquanto mulher, que eu passei bastante, é a questão da bag, né? A bag, ela é nada anatômica, e ela é feita bastante para um corpo masculino, porque quando a gente... um corpo com seios, a bag não fecha. Então, tu tem que colocar a bag mais para cima, e como é uma caixa, aquilo machuca muito as costas, assim, mas machuca mesmo, assim, machuca a pele. Além de afetar muito a coluna, o peso que a gente carrega, porque nem sempre, principalmente quando a gente vai fazer mercado, a gente não carrega um peso tranquilo, assim, né? Muita gente pede um rancho gigante, a gente tem que chegar lá, as coisas nem cabem na bag, daí é toda uma função com o aplicativo, enfim, tudo isso, né? E aí a gente entra também nas condições, numa coisa que eu chamo muito, que é a modernização da exploração, né? Essa modernização da exploração ela é muito caracterizada por alguns aspectos. Acho que dentro do campo do trabalho, aí a gente pode ver essa questão dos aplicativos, né? De entrega, de passageiro, enfim. Na questão da educação, a gente vê agora, principalmente durante a pandemia, essa questão do EAD, né? Então é a modernização da exploração, né? A modernização também da precarização tanto do trabalho quanto dos serviços públicos, principalmente. E aí a gente vê uma máscara, assim, uma máscara em cima da mais-valia, né? Se coloca como se a mais-valia ela não existisse mais, né? Então é uma ilusão de que nós não somos empregados, é uma promessa, né, de uma suposta autonomia, de uma suposta liberdade, junto com simplesmente, né, a subordinação que a gente sofre em relação ao capital, porque a gente não tem um vínculo empregatício, a gente não tem nenhuma proteção social, né? E aí a gente vê também o desenvolvimento disso como as questões, por exemplo, muito recorrentes dentro das plataformas digitais, que é a gamificação do trabalho. A gente, enquanto entregador, enquanto os motoristas de aplicativo também, enquanto a gente vai trabalhando, a gente vai pontuando dentro do aplicativo, né? Então, quanto mais entregas você faz, mais pontos você tem. Conforme as notas que você recebe, mais pontos você tem. Existe um ranking dentro desse aplicativo. Então,
quem tem um maior número de pontos, né, tem uma maior também, maior propensão a ter, né, a receber um serviço. Então, por exemplo, a gente não, por exemplo, se quem é novo na plataforma tem muita dificuldade de estar recebendo pedido, porque tu tem poucos pontos, né? Então é uma constante correria e uma constante competição entre nós mesmos, uma coisa completamente absurda, e que daí ela é chamada justamente de gamificação do trabalho, porque tu tá ali num jogo, tu vai pontuando e vai passando de níveis. E justamente, né, o trabalhador ele é caracterizado com níveis. Por exemplo, na Uber Eats, os níveis que são colocados é o nível bronze, prata, ouro e diamante. Então tu vai subindo conforme tu vai pontuando, né? Isso acontece muito, assim. E todas essas questões, toda essa precarização, enfim, ela se encaixa muito na situação política que a gente vê, que a gente percebe, que é justamente das duas frentes usadas pela classe dominante para estar segurando e disciplinando a classe trabalhadora, né? Que é a força e a questão da ideologia. Tanto que normalmente quando eu vou falar, sempre que eu vou falar, que me chamam para falar sobre a questão dos entregadores, também me chamam para falar sobre as questões, né, do fascismo moderno e da fascização da nossa sociedade. E meu tempo está acabando, estou contando aqui. Enfim, né, são algumas questões que se colocam. Acho que só para terminar mesmo, eu acho realmente importante a gente estar falando sobre o quanto, na real, todo esse projeto de precarização do trabalho é um projeto genocida da classe dominante, né? E isso ficou muito nítido para nós durante a pandemia. A real forma como os nossos corpos, enquanto trabalhadores, são completamente descartáveis, né? E, assim, a inferiorização que a gente sofre dentro desse trabalho, principalmente dentro de uma sociedade que sempre inferiorizou a prestação de serviços, né? Então, a quantidade de assédios que a gente sofre, mas também a quantidade de acidentes, de lesões, enfim, todas essas condições, né, e dessas questões justamente do processo de saúde e doença, enfim, são muito, deixa muito nítido um projeto genocida colocado pra gente, assim, né. Enfim, acho que deu meu tempo, então vou terminando por aqui, mas qualquer coisa, vamos se falando. É isso aí, Tirza, muito obrigado pelas suas contribuições, continua com a gente, por favor. A partir de agora, a gente vai dar início à reta final do nosso evento, né, com os nossos convidados apostos para responder as questões dirigidas pelo nosso público através do canal de bate-papo. O Fábio irá mediar essa etapa da programação, além de responder, é claro, as perguntas que lhe forem diretamente destinadas, né? Fábio, vai ser uma tarefa difícil, porque em função dos atrasos e interrupções, a gente vai ter aí menos de meia hora, né? Quisera a gente tivesse muito mais tempo, porque a conversa é boa e tem pano para manga, né? Então, a tua missão agora é distribuir as perguntas e a gente pede que os nossos convidados busquem responder com o essencial para que a gente possa fazer desse momento um verdadeiro ping-pong, né? Sem deixar a peteca cair no chão e dando o seu recado. Então, gente, nossos debatedores querem falar mais, mas dependem de vocês para saber por onde prosseguir. Continuem perguntando. Fábio? Adriano. Passar a palavra para o Fábio, desculpe. Ao final, né, o acesso à lista de presença será disponibilizada pelo chat, né? Fiquem com a gente. Fábio, quando chegar o momento da Dolores aparecer para dar o encerramento do evento, né, vai aparecer a imagem dela, aí vai ser o sinal de que tem que se encaminhar para o final, só para a gente ter esse ajuste de contas aqui entre nós. Gente, fiquem com o Fábio. Fábio, é contigo. Ok. Bom, nós já sistematizamos, na verdade, algumas contribuições que vieram pelo chat. Eu, por conta e risco, já direcionei essas contribuições tanto para a Tirza, quanto para o Ricardo, quanto para o professor Giovanni. Nós vamos fazer uma engenharia de reverso. Nós vamos começar agora, acho que pela Tirza, depois para o Renato e encerramos com o professor Giovanni.
Eu, como organizei as perguntas, não deixei nenhuma para mim, então, como eu já vou estar fazendo as perguntas, vou me furtar de respondê-las. Bom, Tirza, aqui tem uma contribuição da Elisandra. Ela diz: fico sempre na dúvida sobre a legislação que regula o trabalho por aplicativo e como estão as discussões sobre o tema nas casas legislativas. Sabemos do desmonte dos direitos dos trabalhadores, na deformidade trabalhista aqui, entre aspas, acho que foi uma expressão que um colega, um participante também utilizou. Também temos decisões na Justiça do Trabalho que reconhece o vínculo trabalhista, mesmo sem a situação de trabalho terceirizado. Então, fica esse questionamento, sem essa provocação, acho que para a Tirza poder falar um pouco mais sobre isso. A professora Tatiana Heider, também deixar um abraço aqui para a professora Tatiana, tem aqui uma manifestação para a Tirza, né? Que participação incrível tua neste evento, Tirza. Obrigado por socializar, relatar os impactos concretos deste processo vivenciados por ti nessa precária e perversa gamificação do trabalho. Então, para a Tirza, seria essa questão mais um pouco sobre a legislação, né? Como a Tirza vem vendo esse ponto e essa manifestação da professora Tatiana. Renato, aqui a gente separei uma manifestação para ti também, para acho que construir um pouco dessa tua fala final sobre as questões que nós colocamos e também sobre esse elemento aqui. A Caroline de Melo Pires, ela fala: realmente interessante isso das bandeiras, que estava presente acho que na fala do Renato. Os trabalhadores, as trabalhadoras carregam no corpo as marcas, as propagandas de diversas empresas, mas as mesmas não se responsabilizam por ele. É o dia inteiro divulgando as mesmas empresas que o exploram sem vínculo empregatício nenhum. Então, acho que se tu pudesse refletir um pouco mais sobre essas questões também que estavam presentes na tua fala. E, por fim, né, duas questões aqui que a gente está direcionando para o professor Giovanni Alves. Uma da AID, né, de Caís Pedroso Rodrigues. Ela fala: essa diversidade das condições e modo de vida presente nas relações de trabalho via aplicativo, apresentadas em ambos os documentários, para mim aponta para uma questão importante: a identidade e a consciência de classe. Como refletir tais questões diante das particularidades dos trabalhadores motoristas de Uber e de entrega de alimentos? Então, ela pontua a questão da identidade e da consciência de classe desses trabalhadores. E a Deise Regina, que ela faz uma afirmação aqui num debate com uma outra colega, ela diz: a classe trabalhadora não é constituída apenas pelos mais pobres e miseráveis. É composta por aqueles que necessitam da venda da sua força de trabalho para garantir a sua sobrevivência. Ao trabalhar em aplicativo, mesmo que a pessoa possua carro próprio, ela está vendendo a sua força de trabalho, está sendo explorada. Essa é uma afirmação da Deise e fica a questão para o professor Giovanni Alves. É isso mesmo, professor Giovanni Alves? Só para concluir, eu acho que na esteira do que a Deise trouxe, né, acho que o modo de produção capitalista, né, ele tem ali na sua essência esse momento de expropriação dos trabalhadores das condições, né, dos meios de produção para gerar o seu trabalho. O Renato fala, né, quando fala que o trabalhador de aplicativo precisa ter o celular, precisa ter a conta de internet, precisa ter o carro, arca com todas as responsabilidades, né, todo o custo disso. Então, esse trabalhador não passa a ele mesmo ser o proprietário, né, dos meios de produção, com a contradição existente, na verdade, né, com a teoria marxista, quando, na verdade, né, o processo que gera, né, que é o processo de separação, né, a violência da separação, da expropriação dos meios de produção, das condições reais para que o trabalhador possa gerar a sua atividade, né, como na uberização do trabalho ficaria este cenário a partir da teoria marxista. Acho que, Adriano, são essas as questões, né? Eu acho que a gente inicia agora para finalizar com a Tirza, depois o Renato e, por fim, o professor Giovanni Alves. É isso. Então, sobre a questão da legislação, né, que tem acontecido, ainda existem muitas dificuldades, assim, principalmente nos parlamentares, assim, escutarem a gente, porque
Existe muita demanda em relação a isso. Tipo, a gente tem um trabalho justamente assim, totalmente desvinculado, não existe nada, nenhum vínculo trabalhista. Essa questão, por exemplo, entrando um pouco no que foi falado, não foi para mim, mas falando, né, de que, por exemplo, como nós somos, tipo, proprietários tipo, dos meios, né, dos quais a gente está trabalhando, então a gente é dono da bag, a gente é dono do carro, a gente é dono da moto, enfim, essas questões, isso gera uma ilusão de que é nosso, assim, mas o professor Ricardo Antunes, ele fala algumas coisas bastante interessantes, que daí eu acho que entra um pouco justamente nesse debate da legislação do trabalho, porque mostra justamente de que nós não somos patrões, né? Nós não somos patrões do nosso próprio trabalho, nós, muito pelo contrário, nós prestamos um serviço ao aplicativo, e por isso existe, sim, um vínculo de trabalho. E ele elenca alguns pontos, se eu não me engano são 11 pontos ou 12, mas eu vou me lembrar de alguns, que justamente, né, o fato da gente, por exemplo, precisar o tempo inteiro prestar contas ao aplicativo, sejam contas realmente financeiras em relação a quanto a gente ganha, enfim, tem várias questões que acabam gerando dívidas que a gente tem com o aplicativo. Então, tudo isso gera uma prestação de contas em relação ao aplicativo. As questões de que quem delimita o percurso, quem delimita o tempo que a gente tem que fazer esse percurso, quem delimita o que a gente vai levar para a pessoa, né? O serviço que a gente vai estar prestando é o aplicativo. O fato de que a gente pode ser desligado a qualquer momento do aplicativo, como eu fui também, logo após o break dos aplicativos, eu fui desligada da RAP, né? Sem motivo nenhum, que é o que a gente chama de bloqueio, dos bloqueios indevidos, né? Eles acontecem e tu não tem nenhum porquê. Tu simplesmente é desligado como se alguém tivesse desligado uma ligação. É isso, assim, acabou, tu não presta mais serviço para essa plataforma e tu não precisa saber o porquê, a gente só não te quer aqui mais. Né? Então, simplesmente os bloqueios indevidos que acontecem é muito grande, né? São uma forma também de perseguição política bastante nítida, assim, para nós, principalmente durante o tempo do break dos aplicativos. Enfim, todas essas questões, assim, que são colocadas, que mostram justamente que nós não somos um trabalhador autônomo, e aí que eu entro na questão da legislação. O debate em torno da legislação, ele principalmente precisava se colocar em relação a isso, né? São trabalhadores, são empreendedores ou são trabalhadores que prestam um serviço para o aplicativo? Eu fiz parte de um aulão do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Porto Alegre, e o debate ele justamente se consistia nisso. Se eles são o trabalhador de aplicativo, ele precisa ser reconhecido justamente como trabalhador para a gente conseguir entrar dentro do campo do direito. É um debate que eu não tenho total conhecimento, claro, né? Justamente disso, assim, né? Ele precisa ser primeiro reconhecido como trabalhador para daí a gente conseguir garantir qualquer direito a ele, né? E aí que mostra justamente o quanto a ideologia do empreendedorismo ela é muito inteligente, né? Ela serve muito bem para a classe dominante. Porque daí a gente não consegue, nem por lei, nenhuma garantia de direitos, nenhum suporte, nem em caso de acidente desses aplicativos. Assim, é uma coisa bastante absurda. E um debate do qual a gente também mais pauta é a questão da jornada de trabalho. Né? O fato da gente trabalhar igual bicho durante 14, 15, 16 horas na rua é muito absurdo. Principalmente para quem faz de bicicleta, assim, gente. É desumano demais, e os valores, principalmente para a questão das entregas, né? Os trabalhadores também motoristas, eles conseguem uma renda um pouco mais tranquila, porque o valor das viagens é muito maior. Na Uber Eats, o valor mínimo que a gente recebe é de R$3. Então, tu pode andar muitos quilômetros e receber R$3 por uma entrega. É tipo assim, é completamente absurdo, assim, é surreal, assim. Então, não sei se eu consegui falar muito bem sobre isso, assim, mas é isso, assim. E claro, né, o que a gente mais pede é de ser escutado, assim. Teve todo um debate que a gente fez com a Tabata Amaral, sendo dos entregadores antifascistas, né? Tipo, a gente tentou sentar com ela
mas ela já veio com um projeto pronto falando assim, o que vocês acham? E a gente ficou tipo, a gente não é legislador aqui, sabe? A gente gostaria de ter sido escutado antes, assim, porque justamente existe um distanciamento muito grande. Um minutinho Enfim, aí. concluindo. Concluí. Quer se despedir do pessoal? Acho que é a fala final, assim. Pode ser, então. Quero, então, de novo agradecer. Quero agradecer todo o aprendizado. Foi muito, muito mesmo, muito bom para mim ter conhecido os documentários dos professores aqui. Foi realmente muito interessante. Eu apresentei depois para um monte de gente. Tipo, gente, olha esses documentários. Todo mundo gostou, os feedbacks foram incríveis, eu pude debater muito. Com certeza, quando eu for professora, isso com certeza vai ser algo que eu vou estar utilizando dentro de sala de aula também. Debater, então, o campo do trabalho, mesmo antes do ensino superior, né? É muito importante quando a gente, principalmente, vai tratar de uma juventude que hoje não tem perspectiva dentro do mercado de trabalho, né? De toda a precarização que a gente sofre. Isso é importantíssimo para a gente conseguir se organizar enquanto classe trabalhadora e conseguir avançar justamente dentro desse campo, assim, para a gente realmente começar a ter vitórias, né? Então, é isso. Muito obrigada mesmo, gente. Fico à disposição para qualquer coisa. É isso. Obrigado, Tisa. Renato, com a palavra. Bom, Fábio, antes de começar a responder as perguntas que você me colocou aí, dizer da satisfação enorme aí de ouvir a Tirza, né? É sempre muito importante e central a gente ouvir pessoas que pertencem à categoria, ainda mais com esse grau aí de lucidez aí, de consciência de classe aí. Parabéns a Tirza aí pela fala dela. Aprendi muito aí ouvindo a Tirza. Então, assim, sobre a questão da greve, né, que você tocou em 3 pontos aí, né, a questão da greve dos entregadores com a pandemia, forma de organização e resistência, e se tem um novo projeto. Então, sobre a questão dos entregadores da greve, na verdade, esses processos de paralisação já estavam acontecendo, né? Até tanto que o Fabrício e o Vitor, né, 2 dos entrevistados lá do Vidas Entregues, falam sobre isso, né? Que de alguma forma participaram e ouviram, ou pelo menos viram, né, assistiram assim, esses movimentos de greve, de paralisação. Isso é a dinâmica da luta de classe, né? Por mais que a gente esteja lidando com novas formas, né, de organização do trabalho, reestruturação produtiva e etc., esse tipo de luta é indispensável e é central, né? E aí já parte para a questão da organização e resistência, não tem que reinventar a roda, né? Os mecanismos, as ferramentas de luta e organização estão aí, né? Os sindicatos, né? Os movimentos sociais, os partidos de esquerda, né? Cooperativas, etc. E é assim que eles estão se organizando também. Obviamente que a pandemia jogou sobre eles os holofotes ainda mais, né? Colocou-os em evidência ainda maior, né? Por causa do risco ao qual eles foram e estão sendo, né? Expostos aí, né? Então houve, na verdade, uma comoção em relação a isso. Isso acelerou esse processo, né? Porque aí encorajou muitos dos trabalhadores lá a, exatamente nesse momento em que eles estão mais sob os holofotes, estão tendo seu trabalho ainda mais reconhecidos, é o momento, sem dúvida, de pleitear os seus direitos, de exigir melhores condições de trabalho, né, de maiores salários, digamos assim, da questão do preço da entrega e etc. Sem dúvida nenhuma, momento. Então, acho que eles já surgiu a liderança como o Galo, né? Mas tem outras também pipocando por aí, e eu acho que essa é a tendência, assim, não... A luta de classe não deixa de existir porque não se falou dela, né? Há muito tempo eles ficaram silenciando sobre luta de classe e muitos acreditaram que a luta de classe não existia mais, né? Mas está aí, né? Um exemplo irrefutável, né, disso. E sobre a questão do novo projeto, eu tenho sim, né? Eu terminei as filmagens agora de mais um curta-metragem documentário que se chama Incluídos, que vai trabalhar a questão dos catadores e catadoras de material reciclável no Rio de Janeiro, mas principalmente de latinha de alumínio, que alguns estudos que eu fiz aí, são setores que movimentam bilhões aí,
né, anualmente, são cifras assustadoras, e você vê que esses trabalhadores que são responsáveis por boa parte desse lucro, né, alguns números são assim incríveis, por exemplo, sobre as indústrias de latas de alumínio, só no ano de 2017 ou 2018, não lembro bem agora a data, eles lucraram, né, fizeram mais de 1 bilhão e 200 milhões, né? Mas não é só isso, né? Além das indústrias de lata de alumínio, tem as indústrias de bebida, cerveja e refrigerante, que utilizam essas embalagens, né? Para a gente ter uma ideia, mais da metade da cerveja produzida no Brasil, mais da metade é vendida em latinha, né? E aí, quando você vê cifras astronômicas como essa, uma importância gigantesca desse trabalho, e você vai procurar saber quem são essas pessoas, em que condições elas trabalham, você chega numa categoria que tem as piores, eu diria, as piores condições de trabalho que se pode imaginar, né? Geralmente são moradores de rua, ou então moradores de comunidades, favelas, né? Paupérrimas, assim, né? Com índice de desenvolvimento humano baixíssimo. A favela de Acari, por exemplo, é uma das que tem um índice de desenvolvimento humano mais baixo, né? E é isso. Então, assim, o título, inclusive, é uma provocação, né? Porque não existe excluído dentro do capitalismo, né? Todo mundo tem a sua função ali, né? E aí, quando muitas pessoas passam lá com seu preconceito e olham um morador de rua e acha que o morador de rua não faz nada, está naquela situação por sua própria culpa e etc., né? Ele é responsável pelo Brasil ostentar o título de maior reciclador de lata de alumínio do planeta. O Brasil recicla quase 100% das suas latas de alumínio, né? E aí, volto a repetir, né, quando você vai ver quem são as pessoas que são responsáveis por isso, aí você realmente vê que a precarização, né, vê que a superexploração do trabalho, ela é uma regra, ela não é exceção, ela é regra. Para o momento atual que a gente está vivendo, o que vai sobrar para a classe trabalhadora é isso: catar material reciclável no lixo, trabalhar com uberizado ou através de contrato intermitente, etc., né? Então, assim, é a absoluta falta de direito trabalhista e social para muitas categorias e para milhões de pessoas, né, que dependem de vender a sua força de trabalho para sobreviver. Então, ele vai ficar pronto mais ou menos em janeiro, a gente pretende, vai lançar no YouTube também, né? Porque uma das coisas que a Tirza tocou aí da questão do como o cinema, né, pode ajudar nisso, eu acho que é isso, é uma ajuda, né? Eu não tenho qualquer ilusão a respeito de que um filme meu ou qualquer outro filme possa mudar o mundo, mudar a realidade. Não, o filme ele pode provocar isso que, por exemplo, está acontecendo aqui, um debate, uma troca de ideias, né? Aprofundar o debate, aprofundar o conhecimento que se tem sobre o mundo do trabalho, sobre determinadas categorias, né? E é por isso eu vejo a importância do cinema voltar a falar sobre o mundo do trabalho, né? E sobre a Caroline, que falou aí da questão das empresas, é isso, né, Caroline? Na verdade, eu acho que isso merecia... eu acho que isso merecia até um estudo mais aprofundado, né? De quantas empresas médias, pequenas e até monopólios, como aí o caso, né, Banco Itaú com a sua bicicleta, por exemplo, a Oi, a TIM, a Claro, a Vivo, né, que lucram em cima desses trabalhos, né, redes de supermercado, etc. Seria necessário um estudo mais aprofundado para a gente ver o quanto de riqueza esses trabalhadores produzem para todas essas empresas, né? Quanto cada um suga do sangue desse trabalhador. Isso é muito importante. É por isso que eu falei nisso, que eu acho que é importante a gente atentar essas questões e aprofundar esse debate. No mais, eu quero de novo agradecer, né, ao convite, né, dizer que fiquei muito satisfeito aí com o formato do debate, com poder debater com o Giovanni, com a Tirza, né, agradecer a todos os organizadores aí, organizadoras, né, muito obrigado mesmo, e estamos aí para uma próxima aí, estou à disposição. Obrigado, Renato, parabéns aí por vidas entregues e sucesso incluídos. Professor Giovanni Alves. Bom, são bastante questões e o tempo é pouco. Então, eu vou procurar pontuar naquilo que eu considero essencial, né?
Em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos a seguinte percepção, de que o capitalismo brasileiro, pelo menos nos últimos 30 anos, ele está passando por um processo de lumpenização. É a lumpenização do capitalismo brasileiro. É um país que afundou o projeto civilizatório. Isso vem desde a década de 1990. É claro que tudo aquilo que se inicia, se acumula e vai ficando pior, e chegamos a Bolsonaro. Então, Bolsonaro não é um raio no céu azul. Bolsonaro, ele é a expressão da lumpenização do capitalismo brasileiro. O que é que significa isso? Significa que nós temos uma burguesia lumpen. Não tem nenhum compromisso com a produção, com o emprego, enfim. É isso daí. É uma burguesia que tem um corte rentista financeiro muito grande. Né? Significa que nós estamos tendo um proletariado lumpen. Não é mais aquele proletariado da indústria que tinha sindicato forte, que tinha poder de barganha, que fazia luta, e você podia falar em consciência de classe, inclusive em projeto político da classe. Hoje você... isso não tem. O que é que você tem? Você tem um país que ampliou a área de serviços, o proletariado de serviços, que é isso. Entregador de aplicativo, motorista de aplicativo, são expressão da classe, mas é uma classe que perdeu a sua densidade política, porque é isso que se fala. Quando a gente fala em consciência de classe, não é uma consciência individual. Não é eu que estou falando aqui, que a Tícia está falando, que o Renato está falando, isso não é. Consciência de classe é uma expressão, é um conceito que ele se expressa pela organização da classe. Organização sindical. Eu não vejo muito como os trabalhadores uberizados vão ter organização sindical. Até porque é uma relação paradoxal. Nós estamos diante de uma relação paradoxal, sabem por quê? Porque o capital implodiu todos os referentes do velho salariado. Você não tem propriamente salário, você tem renda, você não tem local de trabalho, você não tem jornada de trabalho. Todos aqueles elementos que no século XX eles fundaram. O que é que eles fundaram? Eles fundaram a organização da classe trabalhadora. Eu sou daqueles que digam, eu não aposto muito nesse movimento. Eu não aposto. Tem expressões ali, acolá, individuais, porque, no caso do Brasil especificamente, além de você ter esse processo de lumpenização do capitalismo brasileiro, afundou o sindicalismo. Sindicalismo, cadê as centrais sindicais? Onde é que ela tem expressão de movimento de ruas, de pressão social? As igrejas evangélicas têm muito mais. Então, a gente tem uma crise do sindicalismo que foi, no decorrer, pelo menos, dos últimos 30 anos, foi crescendo o repique, se paralisou um pouco na época do governo Lula e Dilma, mas depois, com golpe, com Temer, com Bolsonaro, hoje, nós temos uma crise profunda do sindicalismo brasileiro, não consegue mais organizar nem a categoria, imagine a classe. Expressão política, zero, porque nós não temos partido. Como é que você vai ter consciência de classe se você não tem um partido que tem uma capacidade de fazer a disputa política ideológica? Então, eu acho muito problemático a gente, como pesquisador, como intelectual, a gente não pode ter ilusões, a gente pode ter sonhos. E a minha avaliação é que nós estamos diante de uma forma muito sofisticada que o capitalismo de plataforma faz, de moer a força de trabalho. A força de trabalho no Brasil, ela é abundante, ela é barata. Na verdade, o capital não precisa de tanta gente, certo? O que é que significa? Significa que agora o capital ele está comendo, mas é comendo mesmo, no sentido de moer, de esmagar a juventude trabalhadora,
certo? Vocês imaginem essas pessoas, esse depoimento dado pela Tissa é muito interessante, porque você imagina essas pessoas mais velhas, idosas, vão ter direito à aposentadoria, né? Contribuição. E como é que fica? Eu me lembro muito de um filme chamado Blade Runner. Blade Runner, a primeira versão de 1985, havia uma categoria lá que eram os replicantes. E essa categoria de trabalhadores, que eram androides, eles tinham uma vida curta. Eles tinham uma vida curta. E é interessante que tem um personagem que diz assim, quando a luz brilha mais, dura pouco. Então, eu diria que o capitalismo brasileiro, essa lumpenização, é um processo também de autodilaceração da força de trabalho, principalmente aquela força de trabalho que tem capacidade de trabalho, né? Que não é o meu caso, eu estou com 60 anos, mas vocês imaginem essa juventude que está sendo envolvida na uberização. Vamos pensar, tem futuro? Não. Isso é uma questão política, gente. É uma questão política. A sociedade brasileira, ela tem um traço muito forte de despolitização. Nós não politizamos as questões. Nós lamentamos, é o muro das lamentações. É uma formação católica dá nisso. Nós nos autoflagelamos, certo? Muitas vezes a gente não procura entender uma realidade complexa que é essa. O trabalho uberizado não é um trabalho como outro qualquer. Não é do cortador de cana, não é do operário da construção civil, nem da metalúrgica, enfim. Você tem uma forma que, na verdade, o capital está colocando elementos que vai exigir mais a legislação trabalhista, a intervenção do Estado, a proteção social do Estado para o trabalho, não para o emprego. Porque o emprego não se discute isso, certo? 2 minutos, professor. Quando você fala emprego, o que é que você está falando? Você está falando de um processo, de uma organização que tem uma materialidade, certo? Tem uma consciência, inclusive corporativa. Você não tem isso quando você implode essa forma, a forma emprego, né? A forma emprego isso é preocupante, porque o que a gente tem é um mundo de proletários, né, pós-fordistas, que, de um certo modo, não tem representação política, certo? Não consegue fazer a luta, tem que buscar o Estado para fazer essa regulamentação. Agora, a questão de buscar o Estado, olha só que coisa curiosa, né? Buscar o Estado é acreditar que Tabata Amaral possa ser referência política para a luta dos trabalhadores, quando ela, na reforma da Previdência, compôs com a proposta do governo Bolsonaro. Então, gente, eu vejo isso um tremendo paradoxo, né? Na consciência política. E, inclusive, tem uma questão aí, já concluindo, certo? É que nós temos que entender que a maioria desses trabalhadores uberizados, a maioria, não estou falando, a Tissa é exceção, o Galo é exceção, certo? A maioria desses trabalhadores, qual a consciência social deles? Né? Por que a extrema-direita, por que se elegeu o Bolsonaro? Porque num capitalismo lumpenizado, você perde a perspectiva de classe. O que é que você tem hoje? A lógica identitária. É muito forte isso. Lógica identitária, não se constrói luta política com lógica identitária. Não se faz a disputa, a luta de classes. Isso é o grande problema. É um grande problema que eu diria que eu, como pesquisador, eu não vejo perspectivas, não vou dar esperança para vocês, certo? Embora é aquela coisa, né? Brasileiro, profissão, esperança. O que eu vou colocar é a necessidade de estudar mais esse mundo do trabalho num país que tem um capitalismo que está se lumpenizando. E esse é um processo que só está iniciando, certo? Aí a questão é política. Porto Alegre está de parabéns, pode eleger uma prefeita, a prefeita do PCdoB, esquerda. Porto Alegre vai dar o exemplo. Eu estou torcendo que na cidade de Porto Alegre a esquerda ganhe as eleições.
Mas aí tem que ser um discurso de classe, certo? Perspectiva do trabalho, certo? E outra coisa, é fundamental a gente entender que todas essas mudanças que nós estamos discutindo aqui são mudanças radicais no modo de produção. O que vai exigir dos marxistas, eu sou marxista, criatividade, imaginação dialética, para perceber, né, como é que uma coisa é exploração e não é exploração. O trabalhador uberizado não é produtivo. O trabalhador uberizado ele é improdutivo no interior da produção do capital. É por isso que você tem muita dificuldade de você falar em exploração. O que esses trabalhadores querem são direitos do século XIX. No século XIX se fazia... Eles querem dinheiro, eles não querem redução de jornada de trabalho, eles não querem uma previdência social. Eu não vi demandas, eles querem simplesmente ganhar mais, como toda a força de trabalho no capitalismo. Mas o capitalismo, gente, particularmente no caso do Brasil, não tem muito espaço para nós ficarmos acreditando que no Brasil ou nos países da América do Sul, né, você possa proteger o trabalho quando o movimento da maré é outro, certo? Então, por isso, eu concluo por aqui. Agradeço a Dolores, a Jussara, né, ao Fábio, ao Renato, por todos aqueles que estão participando aqui, porque provocou uma reflexão. Agora, provocou uma reflexão para a gente estudar o novo, certo? Eu acho fundamental a gente estar muito aberto para o novo, principalmente numa perspectiva crítica radical, certo? Tem mudanças muito fortes. Esse capitalismo de plataforma, ele não adianta ir com todas aquelas categoriazinhas tudo amarrada, certo? Mais-valia aqui, classe trabalhadora, consciência de classe. Ninguém falou em revolução ou socialismo, né? Agora, a questão é que o que é que nós vamos fazer com aquilo que está se fazendo de nós? É estudar, estudar e estudar. Nós, enquanto pesquisadores, temos que estudar mais. Até isso é uma coisa que eu me coloquei, né, a necessidade cada vez mais da gente estudar, principalmente a nossa formação social, que é o Brasil. O Brasil ele é muito particular, particularíssimo, e eu diria que esse é o grande desafio, certo? Sem grandes perspectivas. Eu, particularmente, eu acho que a questão é política. Temos que fazer a luta política. Os uberizados, enquanto eles não tiverem consciência política, eles não vão conseguir, não vão conquistar direitos no Congresso Nacional, porque não tem como você ter negociação coletiva com trabalhadores que não têm uma... vão negociar com quem, certo? Eles são trabalhadores, mas a classe trabalhadora hoje está muito diversificada. Obrigado. Desculpe se eu falei demais, mas é isso. O professor fala demais, principalmente se ele pesquisa. Obrigado. Obrigado, professor Giovanni. Volte sempre ao Nest, à URGS, ao Rio Grande do Sul, mesmo que de maneira virtual. Olha, deixa eu só falar uma coisa aqui, aproveitando. Tem um documentário que se intitula Precariado. Eu fiz aí em Porto Alegre com o pessoal da PUC, certo? E essa categoria é fundamental. Precariado é exatamente esses jovens, como a Tissa, que estão imersos nesse trabalho precário, cheio de expectativas, né, de sonhos, vindo de uma alta escolaridade, certo? E essa vai ser a grande tragédia do capital no século XXI. O capital está moendo gente, não importa se tem diploma, fala 3 línguas, tem pós-graduação, certo? Então, é uma questão complexa. E esse documentário ele é muito interessante. Precariado, certo? É o que esses trabalhadores uberizados são. Obrigado, professor Giovanni. Bom, me despeço de todos também, agradecendo a oportunidade e passando para a professora Dolores. Um abraço. Tchau. Bom, gente, eu estou... É difícil falar agora, né? Nesse momento, depois de tantas falas, de tanta implicação que a gente tem com esse tema e com as provocações e questões que foram colocadas aqui, né?
mas eu, primeiramente, assim, Giovanni, Renato, acho que vocês nos trouxeram assim, uma contribuição fundamental e que, principalmente, assim, esse debate, que não teria tempo para acabar, mas nós temos esse tempo, como tu bem falou, né, desse tempo escasso, né, que ele é um tempo que, para nós, academicamente, ele é um tempo que nos exige, né, necessidade de aprofundamento desse, né? Eu acho que é isso que fica para a gente, né? Como a necessidade da gente aprofundar, de estar estudando efetivamente isso. Então, agradeço profundamente vocês, Giovanni e Renato, ao Fábio e à Tirsa, pela mediação excelente desse debate. Também queria agradecer aqui a todos os participantes, aos nossos queridos nestianos, aos queridos colegas, né, na pessoa da professora Tatiana Alzira e Vanessa do GFES, que é outro núcleo de pesquisa também, que discute aí o trabalho e a formação profissional, e os seus orientandos, os mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social, a todos os participantes, né? E eu acho que esse debate e essa organização do Cineste, através da equipe que esse ano 2020 organizou ele, desse desafio de fazer ele remotamente, né? Agradecer muito a Joyce, o Adriano, a Deise, a Dani, a Fábio, a Tuane, essa equipe que não mede esforços, e vocês viram a riqueza da organização e do debate que aqui aconteceu. Mas o que eu queria trazer, pessoal, assim, mesmo nesse encerramento, que é difícil falar realmente, como eu disse, depois de todos aqui, mas eu acho que a gente usou, né, acho que a mediação, né, através desses documentários, para discutir a exploração do trabalho, né, nesse contexto capitalista, através dos seus diretores, principalmente, tornou esse debate muito rico, tornou esse debate vivo, né, de posicionamentos, enriquecidos de possibilidades de resistências, né, e também de reflexão e necessidade de aprofundamento, como eu falava antes. Mas eu acho que eu queria também destacar o papel do cinema. Eu não podia deixar aqui de lembrar do nosso grande filme emblemático de todos os tempos, que é Os Tempos Modernos, né? Então, Os Tempos Modernos, lá há 100 anos atrás, nos mostrava a exploração do trabalho no contexto do início de uma dos períodos do desenvolvimento capitalista. E a gente vai vendo, né, no seu desenvolvimento, que o capitalismo subordina a si todas as formas de trabalho, né? Todas as formas de trabalho, todas as formas estão subordinadas assim. Então, nós tratamos aqui de discutir essa exploração do trabalho. Nós não podemos discutir essa exploração e essa precarização e esse acirramento, vamos dizer assim, da precarização do trabalho, sem não deixar de reconhecer o impacto disso nos seus direitos dos trabalhadores, na proteção social, no impacto sobre a saúde dos trabalhadores, né? Aí, né, Giovanni e Renato, assim, a gente não vai discutir como discutir saúde, discutir trabalho, discutir sem discutir isso sobre a vida humana, sobre a nossa saúde, sobre que a gente trata de dois pilares essenciais que estão sendo desestruturados nesse contexto cada vez maior. Então, eu acho que era isso, eu deixaria aqui, né, um abraço muito afetuoso a vocês, e a gente sabe, viu, Renato, o Giovanni já esteve várias vezes aqui com a gente, sempre que a gente convida, ele sempre aceitou todos os convites e esteve com a gente em todos os momentos com uma contribuição muito importante. Então, fica esse mesmo convite para essas próximas vezes estarem aqui entre a gente, tá? Porque para nós isso é vida, né? Isso é vida, isso é trabalho prazeroso no sentido literal de poder construir essas relações, construir essa interlocução que a gente faz, né, entre todos aqui, né? Então, era isso, deixando esse abraço, e Jussara, então, entra aí para fazer esse agradecimento final aí a todos, e de forma muito, né, carinhosa, a gente deixa o nosso abraço aqui, né, Ju? Então, olha só, se desmontou aqui, meu. Então, gente, eu quero agradecer. Foi uma tarde maravilhosa. Sem dúvida, são questões que vão ficar rebatendo nas nossas discussões, nas nossas aulas, sabe? Agradeço imensamente ao Giovanni, ao Renato, à Tirsa, ao nosso Fábio, e
Agradeço a toda a equipe do NEST, que mais uma vez mostrou que nós trabalhamos no coletivo e que nós miramos os mesmos objetivos. Temos aí brilhantes trabalhos saindo do forno, aí com os doutorandos, com os mestrandos, e então agradeço a todos os colegas que vieram, aí a Tati, ao professor Paulo Antônio, tem a nossa nova colega que chegou agora, esse é o nome dela, olha só, é uma colega nova que chegou no departamento, a Vanessa, tá? Agradeço a todos que participaram, sem dúvida, tenho certeza disso, que essa tarde vai rebater muito ainda, vai render muitas outras discussões. E dizer que a Dolores já falou, fica o nosso abraço afetivo, né, aos nossos convidados, e vamos esperar. Eu tenho esperança, Giovanni, sabe? Eu acho que o verbo esperançar cabe aqui. Eu tenho esperança que a gente vai se encontrar, que a gente vai se abraçar, que a gente vai continuar incomodando, né? Que esse é o nosso papel, né? E dando essa explicitação, essa visibilidade histórica do que vem passando a classe trabalhadora, a classe do proletariado, que vocês tanto falaram aí, né? As condições todas que ela vive a cada dia, né? Como já diziam lá os nossos mestres, à mercê do acaso, submetida ao poder das coisas. Então, nossos sinceros agradecimentos, e nos colocamos à disposição de vocês também, sempre que necessitarem, nós estamos aqui para também contribuir com o que vocês vêm realizando. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, bom descanso e obrigado por tudo. Eu estou emocionada com o que aconteceu essa tarde aqui. Muito obrigado. Obrigado, Dolores, minha grande companheira e amiga. Um beijo aí para vocês. Um abraço. Tá? Um abraço. Obrigada. Tá bem. Quando voltarem, vierem ao sul, pessoalmente, né, Ju, vamos encontrar, sim. Um forte abraço. Obrigada, pessoal.